Maio de 2026. Imagina a cena. O navio MV Hondius, que é um cruzeiro de luxo, está navegando completamente isolado no meio do Oceano Atlântico. Completamente no meio do nada, né? Exato. Ele está fazendo uma rota entre a Argentina e Cabo Verde. Não tem terra vista por milhares de quilômetros. E o mais importante dessa história, não tem um único rato silvestre a bordo. E é aí que a coisa fica bem estranha. Muito estranho. Porque mesmo assim, um patógeno letal, que até então era exclusivo de roedores do mato, começa a fazer vítimas fatais entre os 147 passageiros. E a pergunta que fica é: como isso é possível? Como um vírus da poeira rural invade um navio de alto padrão em alto mar, olha, é o tipo de cenário de pesadelo que faz a comunidade médica parar tudo o que está fazendo. Imagino que sim. Com certeza. É um evento disruptivo que, da noite para o dia, obriga a ciência a jogar os manuais tradicionais no lixo e reescrever os protocolos de fronteira em tempo real. E essa é exatamente a missão da nossa exploração de hoje. A mesa do nosso estúdio aqui está coberta por fontes densas. Tem alertas de emergência recém-emitidos pelo OMS agora em maio de 2026, relatórios operacionais do CDC americano. Os boletins europeus também, né? E isso do ECDC europeu, além de estudos genômicos bem profundos. Então, o nosso objetivo hoje é desempacotar todo esse jargão médico para quem está nos ouvindo. A gente quer entender como um vírus que todo mundo tratava, como apenas uma doença de ratos, parou o mundo desse jeito. Mas o que aconteceu no Hondius não foi bem um raio caindo num dia de sol, sabe? Já tinha sinais. A biologia do vírus, o comportamento humano, as mudanças ecológicas, tudo isso já estava montando esse quebra-cabeça há décadas. A gente só precisava prestar atenção. Então, antes da gente tentar solucionar esse mistério do navio, eu acho que a gente precisa entender a máquina do vírus, né? A biologia da coisa. Porque, lendo as atualizações lá do Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, eu me deparei com um termo que, sendo bem sincero, me surpreendeu bastante. Panantavirologia. Esse termo é fascinante. Pois é. Eu cresci achando que antavírus era exclusividade de rato. Mas não é bem assim. Não, de forma alguma. O sequenciamento genético moderno revelou mais surpresas enormes. A árvore genealógica da família do antavírus é antiga e muito vasta. Como assim vasta? Tem outros animais? Tem. Os cientistas descobriram que parentes desse vírus vivem tranquilamente sem causar doença nenhuma, em morcegos, em peixes, tipo as lampreias. Peixes? Peraí, antavírus em peixe? Sim, em peixes e até em répteis. O vírus tem essa flexibilidade evolutiva impressionante. Claro que, para tranquilizar a nossa audiência, vale um alívio imediato aqui. Por favor, me dê um alívio. Apenas a subfamília que afeta mamíferos, os chamados ortorrantavírus, consegue causar doença na gente. Mas saber que a família está espalhada em tantos animais muda completamente o jeito que a ciência olha para ele. Entendi. Mas focando na parte que afeta a gente, eu estava lendo sobre como ele invade o corpo e a estrutura genética dele é dividida em 3 partes, certo? Tipo um manual de instruções em 3 volumes, o S, o M e o L. Exatamente. Pequeno, médio e grande. Tá, mas o que me deixou confuso foi o tal do mecanismo de capsnatching. Parece coisa de filme de espião. Como é que ele engana a nossa célula tão rápido com esse manual? Essa é a grande sacada biológica deles. Imagina a nossa célula humana como uma fábrica bem burocrática, tá? Para a fábrica ler qualquer instrução e produzir proteínas, o manual precisa ter uma etiqueta de identificação na capa, um crachá. O tal do cap, né? Isso, o cap. O problema do antavírus é que ele entra na nossa célula sem ter como produzir essa etiqueta própria. Ele não tem a máquina de fazer crachá. Então, vamos desempacotar isso para quem está ouvindo. Seria tipo um espião corporativo que invade uma fábrica super segura, mas ele percebe que não tem o crachá para operar as máquinas. Aí, em vez de tentar falsificar o que poderia, acionar o alarme, ele simplesmente rouba o crachá do gerente da fábrica. É a analogia perfeita. Ele rouba lá de dentro. Ele vai nas moléculas legítimas de RNA humano, corta a etiqueta delas e cola no próprio material genético dele. Caramba! Pois é.
E isso resolve dois problemas ao mesmo tempo. Primeiro, disfarça as instruções do vírus como se fossem humanas e a fábrica começa a montar as peças do espião loucamente. E o segundo problema, porque se ele rouba a etiqueta da célula, a célula humana fica sem trabalhar, certo? A produção normal para. Exato. E a principal coisa que a célula deixa de produzir por causa desse roubo é o interferon. Interferon, que é tipo o sistema de alarme do corpo. Perfeito, é o alarme de incêndio. Sem ele, a célula é feita refém em silêncio absoluto. O corpo demora para perceber que foi invadido. Isso dá um tempo enorme para o vírus se multiplicar e assumir o controle antes que o sistema imune reaja. Certo. Entendi como ele invade e desliga o alarme. Mas aí a gente chega numa parte da fisiopatologia que é bizarra. Porque se ele age em silêncio e não destrói a fábrica diretamente, ele não explode as nossas células, né? Não, ele não explode a célula. Então como é que ele mata de um jeito tão fulminante? Porque as fontes falam de uma interação complexa entre integrina e VEGF. Traduz isso pra gente. É que, curiosamente, ele não detona a fábrica, mas ele abre as comportas de água. Pensa nos nossos vasos sanguíneos como se fossem túneis feitos de tijolos celulares, tá? E para que o sangue não vaze, esses tijolos são unidos por um cimento especial, a vecaderina. Beleza, tijolos e cimento. O vírus entra no sangue e se liga a uma fechadura na célula chamada integrina. E a integrina é o nosso freio natural, ela mantém os vasos firmes. Espera aí, então o vírus se liga nesse freio e basicamente desativa ele. Isso, ele desativa o freio. Aí o corpo tenta consertar enviando VEGF, que é uma substância de crescimento. Só que sem o freio, a reação é caótica e exagerada. A célula começa a dissolver o próprio cimento biológico. Nossa, então o próprio corpo dissolve a cola que segura o vaso sanguíneo. Exato. O vaso vira uma peneira. Começa um vazamento massivo do plasma sanguíneo, que é a parte líquida do sangue, direto para dentro das cavidades do corpo. Um efeito de inundação mesmo. Total. E aí a geografia muda a doença. No Velho Mundo, lá na Europa e Ásia, o vírus foca esse vazamento nos rins. É a febre hemorrágica com síndrome renal. Letalidade de 1 a 15%. Que já é grave. Mas no Novo Mundo, nas Américas, a história é bem pior, né? Muito pior. Nas Américas, ele ataca a microvasculatura dos pulmões, a chamada síndrome cardiopulmonar. A pessoa, de forma bem trágica, literalmente se afoga nos próprios fluidos corporais de dentro para fora. Meu Deus. O pulmão enche de líquido. Em poucas horas. E isso causa um choque no coração. É por isso que a letalidade nas Américas é brutal, saltando para 30% a 60%. Isso explica muita coisa. Porque quando a gente olha para o Brasil, os números lá são assustadores. Os relatórios de 2025 mostraram que a letalidade no Brasil chegou a 55%. É um número altíssimo. É um laboratório a céu aberto. E eu vi que lá eles têm umas variantes tipo a Araraquara, no Cerrado, e a Juquitiba, na Mata Atlântica, mas a culpa é só da força do vírus. Aí que tá, não é. A culpa é do que eu chamo de fator buffet livre. A biologia do vírus é pesada, mas o jeito que os humanos alteraram o ambiente no Brasil piorou tudo. A expansão feroz das plantações de cana-de-açúcar e milho devastou o ecossistema complexo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque ao desmatar quilômetros e plantar só cana e milho, eles tiraram os predadores naturais, as cobras, as aves de rapina, e deixaram comida infinita para os ratos silvestres. Um buffet livre gigantesco, sem ninguém para comer os ratos. E tem mais, tem a ratada. Ratada. É quando o bambu floresce. Isso. Quando as espécies de bambu florescem e soltam milhares de sementes de uma vez, rola uma explosão reprodutiva absurda dos ratos. Mais urina e fezes contaminadas secando no chão. E aí aquilo seca e vira poeira, né? O trabalhador vai lá limpar o galpão, bate a vassoura e respira aquele pó invisível direto para o pulmão. Exatamente. A doença virou um marcador claro de desequilíbrio ecológico no Brasil. O Panamá, por exemplo, também tem cepas americanas letais, mas em certas épocas registra quase 0% de mortalidade. Sério? Mas por que essa diferença toda se o vírus também é agressivo lá? Diagnóstico e infraestrutura.
No interior do Brasil, o trabalhador chega no posto de saúde com febre e dor no corpo. O médico, estatisticamente, vai pensar em quê? Dengue. Claro, dengue ou leptospirose. Faz total sentido. Faz. Só que o protocolo para dengue grave é injetar litros de soro na veia para manter a pressão. Lembra que o pulmão do cara infectado com um antavírus já está furado como uma peneira? Caramba! Se botar água na veia de alguém que já está vazando para o pulmão, A equipe médica, na melhor das intenções, acaba empurrando mais líquido para o pulmão. Eles aceleram o afogamento. nossa, isso é trágico. Mostra como o diagnóstico rápido faz toda a diferença. Mas olha só, a gente falou do Brasil e da transmissão rato-humano. O humano pega e a linha para nele. É o que a ciência chama de beco sem saída. Mas quando a gente desce no mapa, lá na fronteira entre Argentina e Chile, tem uma variante que quebrou essa regra de ouro, não é? Quebrou bonito. O vírus Andes é o rebelde da família. Ele é o único antavírus no mundo inteiro com provas de que pode pular de um ser humano para o outro, sem precisar do rato no meio do caminho. E isso gerou um debate enorme na ciência, né? Desde lá de 1996, em El Bolson e depois em Epuyén, os médicos viam famílias inteiras pegando a doença. Sim, contatos íntimos. O marido pegava, passava para a esposa, para o filho. Mas os metodologistas nos escritórios olhavam para os dados e eram mega céticos. O que faz sentido para mim? Como a ciência separa as coisas num caso desse? Se uma família mora na mesma fazenda, como provar que o marido passou para a esposa e que eles simplesmente não inalaram a mesma poeira do rato que estava no galpão? Isso levanta uma questão importantíssima. Era muito difícil provar. O ceticismo existia porque você não consegue isolar o ambiente na fazenda. Eles começaram a notar que precisava de intimidade mesmo, sabe? Compartilhar cama, beijos, amamentação. Mas a prova definitiva, incontestável, Veio do navio, veio do oceano, em maio de 2026. o que nos traz de volta a bomba relógio da MV Rondios, um navio holandês saindo da Argentina para Cabo Verde. 147 a bordo, 7 casos documentados, 3 mortes. Detalhe, um dos passageiros já estava na Suíça quando foi para o hospital. O ambiente fechado, perfeito para provar a tese. Porque não tem rato num navio de luxo no meio do mar. Mas como eles pegaram isso se o surto foi no mar? É o que a gente chama de via mista. Alguns passageiros fizeram ecoturismo na Patagônia antes de embarcar. Eles respiraram a poeira lá. Mas espera, se eles inalaram isso na Argentina, como que eles só ficaram doentes semanas depois no meio do Atlântico? Ah, e esse é o grande vilão dessa história, o período de incubação oculto. O antavírus não é como uma gripe que bate em 3 dias. Ele pode ficar incubado no corpo, em silêncio absoluto, por até 8 semanas. 40 dias? Cerca de 40 dias. Eles embarcaram super saudáveis e no ambiente confinado das cabines do navio, o vírus Andes encontrou tempo de sobra para fazer a transmissão secundária, de pessoa para pessoa. Caramba, então na prática, deixa eu ver se entendi o tamanho disso. Uma pessoa pode passar as férias na Patagônia, arrumar a mala, pegar um navio ou um avião para o outro lado do mundo e a doença só vai despertar tipo 2 meses depois quando ela já está andando na rua lá na Europa. Exatamente isso. E isso mostra uma figura maior terrível. A medicina de viagens precisa mudar completamente. Uma quarentena de 14 dias numa fronteira não serve para nada com o antavírus. Não pega ele de jeito nenhum. Não pega. Esse evento do Rondios literalmente reescreveu os manuais da OMS. Então o que tudo isso significa para a gente hoje? Considerando essa latência absurda e o mecanismo de afogamento dos pulmões, a ciência tem alguma bala de prata para salvar quem está no hospital hoje? Sendo bem franca, não tem. Nenhum antiviral forte. Os antivirais clássicos, tipo a ribavirina, ajudam muito pouco na versão pulmonar. Tem uma mistura experimental com favipiravir sendo estudada, mas ainda engatinhando. E o mercado de vacinas, infelizmente, está praticamente parado porque não dá lucro imediato. Então, se o cara entra em choque pulmonar, qual é a salvação? Suporte de vida intensivo, força bruta hospitalar. Principalmente as máquinas de oxigenação extracorpórea, a ECMO. Ela puxa o sangue, oxigena fora do corpo e devolve. É basicamente dar um descanso para o pulmão. Comprar tempo para o próprio corpo tapar os buracos nos vasos, né? Isso, comprar tempo para se recuperar da inundação.
mas é um tratamento caríssimo e complexo. É o que me diz que a nossa proteção básica ainda é a maior defesa. Principalmente para quem está nos ouvindo e vive em áreas rurais ou rururbanas. Sem dúvida alguma, a prevenção física é o que salva. Aquela velha regra de nunca varrer um galpão seco, sempre molhar o chão com água, ou melhor ainda, com água sanitária, em qualquer lugar que tenha fezes de rato. Tem que evitar que o pó suba e usar máscara se for trabalhar no campo. É o básico que funciona. E olha, a gente viu no início da nossa exploração de hoje, que a ciência descobriu parentes do antavírus escondidos em morcegos, peixes, répteis. A família é enorme. E com as nossas constantes agressões ecológicas e todas essas mutações virais que a gente discutiu, A pergunta que fica não é mais se uma nova variante vai cruzar a barreira das espécies. não é assim, né? Não. A pergunta perturbadora agora é qual animal silvestre vai ser o próximo a bater na nossa porta, trazendo um hóspede indesejado.